Aqui estamos para seguirmos com o estudo do livro A Gênese, em sua versão original de Kardec. São os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis, e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são presente, nos diz Allan Kardec. Capítulo 8. Teorias da Terra. Teoria da projeção, teoria da condensação e teoria da incrustação. E temos aqui já uma nota de rodapé de número 98. Não cabe discutir os erros técnicos, nem se aprofundar nas teorias apresentadas neste capítulo, mas compreender o contexto cultural no qual Allan Kardec o elaborou. Até Buffon, a hipótese da criação instantânea da Terra há 6.000 anos atendia aos interesses da Igreja em fazer prevalecer as Escrituras em detrimento das conquistas da razão por meio da ciência. Em seu tempo, havia a tese do bispo James Ussher de a Terra ter sido criada no ano 4004 a.C., no dia 26 de outubro, às 9 horas. Meu Deus do céu, tinha calendário já. Buffon substituiu a ideia de um mundo criado por Deus instantaneamente pela de uma evolução progressiva do mundo, das formas vivas, segundo leis universais, abrindo caminho para a ciência moderna. A partir dessas primeiras teorias, a evolução da ciência permitiu considerar a formação da Terra há 4,6 bilhões de anos. Inicialmente, uma esfera incandescente a partir da compreensão de uma nuvem de gases e poeiras cósmicas. Aos poucos, resfriando, formou-se uma sólida camada, a crosta terrestre, ou seja, a teoria da condensação. Considerada em seguida por Kardec, antecipa esse modelo atual. Similarmente, também o Espiritismo, com Kardec, tira os fenômenos espíritas do campo do sobrenatural e da teologia, trazendo-os para o campo da ciência. Essa é a nota do editor. Meus amigos, aqui se a gente quisesse teorizar a criação da Bíblia, da Gênese da Bíblia, a gente vê quantos absurdos estão ali. Como se pudesse dar dia e hora do calendário cristão, porque dia 26 de outubro é o calendário cristão, para a criação da Terra 4.004 anos antes de Cristo. Isso é uma coisa que nem mesmo as crianças entenderiam. Mas, longe da gente tentar discutir aqui esse tema, vamos ler o que nos apresenta Kardec, que é fruto dos estudos de espíritos sábios que vieram nos informar. Seguindo. Teoria da projeção. De todas as teorias sobre a origem da Terra, aquela que teve mais crédito nos últimos tempos é a de Buffon. Seja pela posição que ele conquistou no meio científico, seja porque na época não sabiam nada mais sobre ela. Observando todos os planetas se moverem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e no mesmo plano, percorrendo órbitas cuja inclinação não excede 7,5 graus. Dessa uniformidade, Buffon concluiu que eles foram postos em movimento pela mesma causa. Segundo Buffon, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, um cometa teria se chocado obliquamente com ele e, raspando sua superfície, destacou uma porção de matéria que foi projetada no espaço pela violência do choque e se dividiu em vários fragmentos. Eles formaram os planetas, que continuam a se mover circularmente pela combinação das forças centrípeta e centrífuga no sentido imprimido pela direção do choque inicial, ou seja, no plano da elíptica. Os planetas seriam partes da substância incandescente do Sol e, consequentemente, teriam sido incandescentes em sua origem. Para se resfriarem e se solidificarem, levavam um tempo proporcional aos seus respectivos volumes, e quando a temperatura imprimiu a vida, surgiu em suas superfícies.
Em razão da diminuição gradual do calor central, a Terra chegaria, num tempo dado, a um resfriamento completo. A massa líquida seria inteiramente congelada e o ar, cada vez mais condensado, acabaria desaparecendo. As baixas temperaturas tornariam a vida impossível, causando a diminuição e, posteriormente, o desaparecimento de todos os seres organizados. O resfriamento, que começou pelos polos, se estenderia gradativamente por todas as regiões até o Equador. Para Buffon, esse é o estado atual da Lua, que, sendo menor que a Terra, seria um mundo extinto, do qual a vida está excluída. O próprio Sol teria um dia um mesmo destino, segundo os cálculos de Buffon. A Terra teria gasto cerca de 74 mil anos para chegar à temperatura atual, e, em 93 mil anos, veria o fim da existência da natureza organizada. Meus amigos, é uma teoria. Item 2. A teoria de Buffon, contestada pelas novas descobertas da ciência, hoje está praticamente abandonada pelos seguintes motivos. Primeiro, por muito tempo acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com um planeta pudesse provocar a destruição desse. Nessa hipótese, a suposição de Buffon não teria nada de improvável, mas sabe-se atualmente que eles são formados de uma matéria gasosa, condensada, suficientemente rarefeita para que se possa perceber as estrelas de magnitude média por meio de seu núcleo. Nesse estado, oferecendo menos resistência que o Sol, um choque violento capaz de projetar no espaço uma porção de massa solar é algo impossível. Item segunda análise. A natureza incandescente do Sol é igualmente uma hipótese que nada, até o presente, ou seja, século XIX, veio confirmar, e que, ao contrário, as observações parecem desmentir, embora ainda não se tenha certeza a respeito de sua natureza. O poder dos meios de observação atuais, século XIX, permite estudá-lo melhor. Hoje, a ciência admite, de todo modo, que o Sol seja um globo composto de matéria sólida, envolta em uma atmosfera luminosa que não estaria em contato com a sua superfície. Nota 99. Há uma dissertação completa à altura da ciência moderna a respeito da natureza do Sol e dos cometas, na obra Estudos, Leituras sobre Astronomia, de Camilo Flammarion, mais uma vez século XIX. Certo? Aqui está o preço, nada disso importa para nós agora. Então, meus amigos, lembrar sempre, essas análises são do século XIX. Hoje já se sabe muito a respeito do Sol. Terceira observação. No tempo de Buffon, eram conhecidos apenas 6 planetas, os mesmos que os antigos conheciam: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Depois descobriu-se um grande número de asteroides, dos quais 3 deles, principalmente Juno, Palas e Ceres, têm suas órbitas respectivamente inclinadas a 13, 10 e 34 graus, o que não está de acordo com a hipótese de um movimento de projeção único. Quarta observação. Os cálculos de Buffon sobre o resfriamento da Terra foram reconhecidos como inexatos, ou seja, errados, após o descobrimento da lei do decréscimo de calor por J. Fourier. Perdoem o meu mal francês. Não foram necessários 74 mil anos para a Terra chegar à temperatura atual, mas alguns milhões de anos, e não milhares. Quinto item. Buffon só considerou o calor interno da Terra, sem levar em conta o proveniente dos raios solares. Agora se sabe, por dados científicos, a rigorosa exatidão baseado na experiência que, devido à espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo só teria, após longo tempo, uma parte insignificante da temperatura da superfície exterior. As variações que a temperatura sofre são periódicas e devido à ação preponderante do calor solar. Dado que o efeito dessa causa é permanente, enquanto
o calor efeito do calor central é nulo ou quase. A diminuição dele não pode produzir modificações sensíveis na superfície da Terra para que a Terra se tornasse inabitável pelo resfriamento geral. Seria necessário a extinção do Sol. Nota número 100. Para saber mais detalhes sobre esse assunto e sobre a lei de diminuição do calor, veja as obras Lettres sur la Révolution du Globe, Cartas da Revolução do Globo, por Bertrand, páginas tal e tal. É uma nota de Kardec. Alexandre Bertrand, nascido em 1795 e falecido em 1831, além de pesquisador do magnetismo animal, escrevia no jornal progressista Le Globe sobre a ciência e publicou essa popular obra de divulgação científica da geologia, então considerada atual no século XIX e prestigiada, tendo 5 edições progressivamente ampliadas, na qual Kardec se serviu para escrever este capítulo. Então, meus amigos, estamos lendo aqui todos esses detalhes deixados por Kardec, mas que já nos dias de hoje sabemos muito mais a respeito do que está escrito até aqui. Como Kardec disse que os conhecimentos devem ser atualizados, vamos nos atualizar. Quem o quiser pode encontrar facilmente todos esses números sobre a temperatura do Sol, a idade da Terra, temperatura da Terra, tudo isso está disponível a quem quiser buscar. Teoria da condensação. Ou seja, a teoria de Buffon foi descartada como equivocada. Lemos para conhecê-la. Teoria da condensação. A teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica prevalece atualmente, século XIX, na ciência, e por ser a que melhor justificada pela observação, a que resolve o maior número de dificuldades e que se apoia, mais do que todas as outras, sobre o grande princípio da unidade universal. Ela está descrita anteriormente no capítulo 6, uranografia desse trabalho, nós já lemos. Estas duas teorias, como se vê, tendem ao mesmo resultado: o estado primitivo de incandescência do globo, a formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, a existência de um fogo central e a aparição da vida orgânica, tão logo a temperatura se tornou possível. Elas diferem pelo modo de formação da Terra, e é provável que Buffon estivesse vivendo em nossos dias, teria dito outras ideias. São, pois, duas rotas diferentes conduzindo ao mesmo objetivo. A geologia estuda a Terra até o ponto em que a observação direta é possível. Seu estado anterior, escapando à experimentação, só pode ser conjectural a partir da lógica. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que é preciso procurar a que esteja avalizada pela lógica e que concorde ao máximo com os fatos observados. Teoria da incrustação. Só mencionamos essa teoria a título informativo, apesar dela nada ter de científico, mas porque obteve alguma repercussão nos últimos tempos e seduziu algumas pessoas. E resume-se na carta seguinte. Lembro que isso foi no século XIX, essa teoria que vamos ler já está superada. Deus, conforme a Bíblia, criara o mundo em 6 dias. 4.000 anos antes da era cristã. Porém, os geólogos contestam essa afirmação pelo estudo dos fósseis e dos milhares de indícios incontestáveis de antiguidade, que fazem a origem da Terra recuar milhões de anos. No entanto, as escrituras disseram a verdade e os geólogos também, e foi um simples camponês que os colocou de acordo quando declarou que a nossa Terra é apenas um planeta incrustativo, muito moderno, mas composto de materiais antiquíssimos. Vamos ver aqui a nota 101. Michel Figagnès, autor de Clef la Vie, ou A Chave da Vida, nota de Allan Kardec. Repetindo o parágrafo anterior até o ponto que nos convém. No entanto, as escrituras disseram a verdade e os geólogos também, e foi um simples camponês quem os colocou de acordo quando declarou que a nossa Terra é apenas um planeta incrustativo muito moderno,
mas composto de materiais antiquíssimos. Após o aparecimento do planeta desconhecido, chegado à maturidade ou em harmonia com o que existia no lugar que ocupamos atualmente, a alma da Terra recebeu a ordem de reunir seus satélites para formar o nosso globo atual, conforme as regras do progresso em tudo e por tudo. Apenas 4 desses astros consentiam em associar-se-lhe a proposta. A Lua apenas persistiu em sua autonomia, porque os globos têm também um raio magnético atrativo, que colocou em estado cataléptico todos os elementos vegetais, animais e hominais que possuíam e que trouxeram para a continuidade. A operação só teve por testemunha a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que a ajudaram nessa grande obra, abrindo os globos para reunir suas entranhas. Após a soldagem, as águas escoaram para os vazios, deixando pela ausência da Lua. As atmosferas se confundiram e começou a despertar ou a ressurreição dos germens que estavam em catalepsia. O ser humano foi tirado, em último lugar, do seu estado de hipnotismo e se viu cercado de vegetação luxuriante no paraíso terrenal, e os animais que pastavam em paz em volta dele. Tudo isso podia se fazer em 6 dias, com operários tão poderosos como os que Deus encarregou dessa tarefa. O planeta Ásia nos trouxe a raça amarela e de civilização mais antiga, a África a raça negra, a Europa a raça branca e a América a raça vermelha. A Lua talvez tivesse trazido a raça verde ou azul, ou seja, Kardec está fazendo aqui uma brincadeira, porque todo esse texto é muito infantil, não é? Mas foi um fato, foi um pensador que assim disse, e a igreja aceitou por bem essa resposta, porque era conveniente. Assim, continuando a teoria infantil, assim certos animais, dos quais só encontramos vestígios, não teriam nunca vivido sob nossa terra atual, mas sim sido trazidos de outros mundos, desfeitos pela velhice. Os fósseis encontrados nos climas onde eles não poderiam ter existido nesse mundo viviam sem dúvida em zonas bem diferentes sobre os globos onde nasceram. Os despojos que se encontram nos polos aqui na Terra são de animais que viviam no Equador dos mundos aos quais pertenciam. Meu Deus, que fantasia! Essa teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental, além de deixar sem solução a questão da origem, que pretendeu resolver. Ela diz como a Terra teria sido formada, mas não diz como se formaram os 4 mundos reunidos para constituí-la. Se as coisas tivessem ocorrido assim, como explica a inexistência dos vestígios dessas imensas soldaduras, apesar de terem chegado até outro planeta? Se cada um desses mundos, Ásia, África, Europa, América, trouxe seus materiais próprios, cada um teria sua geologia diferente, o que não acontece. Ao contrário, verifica-se que o núcleo granítico é uniforme, de composição homogênea em todas as partes do globo. Sem solução de continuidade, as camadas geológicas são a mesma formação, idênticas em sua composição, superpostas em todos os lugares, na mesma ordem, contínuas, sem interrupção de um lado a outro dos mares. Da Europa à Ásia, à África à América e vice-versa, essas camadas testemunham as transformações do globo, confirmam que elas ocorreram em toda a sua superfície e não só em uma parte. Também mostram os períodos de aparecimento, de existência e desaparecimento das mesmas espécies animais e vegetais, igualmente nas diferentes regiões do mundo. Mostram a fauna e a flora desses períodos longínquos estendendo-se por toda parte, simultaneamente, sob a influência de uma temperatura uniforme, mudando suas características em todo o planeta à medida que a temperatura se modificou. Tal estado de coisas é inconciliável com a formação da Terra pela junção de vários mundos distintos. Ou seja, esse pensador diz que eram 4 planetas que se juntaram para formar a Terra. E está provado cientificamente que isso é um absurdo. Entendeu? Naqueles dias, para a igreja era conveniente, porque explicava coisas que a igreja não podia explicar. Continuando.
Se esse sistema houvesse sido concebido há apenas um século, poderia ter conquistado um lugar provisório nas cosmogonias especulativas, puramente imaginárias, fundamentadas sem o método experimental. Porém, atualmente, não tem nenhuma validade e não suporta o menor exame porque é contestada pelos fatos materiais. Sem discutir aqui o livre-arbítrio atribuído aos planetas, nem a questão de sua alma. Alma, gente, alma. Pergunta-se o que seria do mar que ocupa o vazio deixado pela Lua, se não tivesse tido a má vontade de se reunir aos seus irmãos? E o que aconteceria com a Terra atual se a Lua um dia tivesse o desejo de vir retomar o seu lugar expulsando o mar? Essa teoria seduziu algumas pessoas, porque parecia explicar a presença das diferentes raças das pessoas na Terra, bem como sua localização. Mas, uma vez que essas raças puderam se desenvolver em mundos diferentes, por que não teriam podido desenvolver-se sobre pontos diversos do mesmo globo? É querer resolver uma dificuldade por meio de outra bem maior. De fato, fosse qual fosse a rapidez, a destreza com que se fizesse essa junção, ela não poderia ocorrer sem abalos violentos. Quanto mais rápida tenha sido, mais desastrosos teriam sido os cataclismos. Parece, pois, impossível que seres simplesmente desastrosos teriam sido os cataclismos. Parece, pois, impossível que seres simplesmente adormecidos do sono cataléptico tenham podido resistir a isso para despertar em seguida, tranquilamente, se eram apenas germes, em que consistiam? Como seres totalmente formados teriam sido reduzidos a um estado de germes? Restaria sempre a questão de saber como esses germes se desenvolveram novamente. Ainda nesse caso, teríamos a Terra formada por via miraculosa, mas por um processo menos poético e menos grandioso que o primeiro da Gênese bíblica, enquanto que as leis naturais dão uma explicação da sua formação, muito mais completa e, sobretudo, mais racional, deduzida da experiência e da observação. Nota número 102. Quando semelhante sistema está ligado a toda uma cosmogonia ou cosmogônia, é oportuno perguntar sobre qual base racional o resto pode ser baseado. A concordância que, por meio desse sistema, se pretende estabelecer entre a Gênese bíblica e a ciência é absolutamente ilusória, uma vez que a própria ciência se contradiz. Por outro lado, todas as crenças baseadas no texto bíblico têm como base a criação de um casal único, do qual todos os homens surgiram. Se essa pedra for removida, todo o edifício entra em colapso. Agora, dado esse sistema atribui à humanidade uma origem múltipla. É a negação da doutrina que atribui um pai comum. O autor da carta anterior, um homem de profundo conhecimento, seduzido com certo momento por essa teoria, imediatamente descobriu seus aspectos vulneráveis e logo lutou com as armas da ciência. Essa é uma nota de Allan Kardec. Meus amigos, a gente tem que sempre se atuar com a ciência. Kardec deixou isso muito claro. Sempre que a ciência avançar, o espiritismo há de avançar junto, para que seja algo coerente, racional e inteligente. Ficamos hoje por aqui. Continuamos o nosso estudo no próximo vídeo. Abraços!